Paz do Senhor Jesus. A leitura de hoje é 3 tempos de Deus na nossa vida. Tá em Êxodo, o texto básico, Êxodo 2:23. Nessa mensagem, vamos analisar os 3 tempos de Deus em nossa vida, que são o tempo da provação, da misericórdia e do favor, que acontece simultaneamente aos critérios e caminho a seres observados, porque deseja superar cada um desses processos de desafio. Primeiro tempo, aprovação. Durante o tempo de dificuldade extrema, dor eficaz e escravidão de Israel, o Egito era chamado de casa de servidão. Nessa época, o povo hebreu vivia um tempo intenso de provação, quando enfrentava circunstância que contradizia as promessas divinas de herdar uma terra que manaria leite e mel. Incrível proteção. Quando passamos pela provação, obtemos incrível proteção, como ocorreu com o povo de Deus, que foi protegido das pragas do Egito. Êxodo 12:27. Eu vou ler aqui 27. Então direi: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu ao egípcio, ele livrou as nossas causas. Então o povo inclinou-se e adorou. Deus estabeleceu limites. Ele mesmo determinou o mês, o dia e a hora em que esse momento haverão determinar. Êxodo 12:40. Acompanhe na sua Bíblia. Senão o vídeo vai ficar muito longo. O segundo tempo, a misericórdia. Segundo tempo, a misericórdia. É o pecado em que o povo sai do Egito e entra no deserto, lutando pela sobrevivência contra amalequitas e cananeus. No tempo da misericórdia, o favor de Deus age nos mínimos detalhes, sustentando o povo durante o tempo todo no deserto. Deus cuida daqueles que servem Ele, né? Que entrega a vida a Ele. Deus cuida. Ainda que você estiver passando por provações, seja precisando de alimento, precisando de uma cura, você orar com fé, ser íntimo de Deus, tenho certeza que Deus vai mandar providência para você e vai cuidar de você e vai te dar a cura também que você tanto precisa. Misericórdia de Deus. Nesta fase, temos suprimentos para sobrevivência, mas há 2 classes de pessoas: os murmuradores e os que esperam o tempo do favor, o tempo das transições. A gente está passando por prova, começa a murmurar. Deus não gosta da murmuração, né? Deus gosta que nós louva, que nós clama Ele e tenha fé nele, né? Espera nele. O tempo da transição de 40 anos. O tempo da misericórdia é essencial, mas não é o melhor. A misericórdia é um tempo de decisão e não dá para voltar para a provação, pois do deserto já podemos avistar Canaã e o favor está perto de nós. O terceiro tempo, o favor. Observamos que ao chegar a Canaã, o povo de Israel, antes controlado pelo Egito, agora tinha o domínio
e não era mais dominados por ninguém. Nós também, quando vivíamos o tempo da provação, éramos controlados pelo mundo. Porém, no tempo da misericórdia, somos controlados por Deus. E ao chegarmos a Canaã, no tempo do favor de Deus, entrega-nos a caneta e diz: escreva a história. Segundo alguns pontos são determinantes no tempo do favor. Israel teve liberdade de decisão. Canaã foi o tempo de grandes desafios para a conquista. Se no deserto o povo lutou pela sobrevivência, em Canaã lutou pela conquista. É o tempo de cumprimento da promessa de Deus e de abençoar outras pessoas. Jeremias 1:12. Lembramos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19. É tempo de fidelidade. Josué exortou o povo a escolher quem seguir e decidir servir ao Senhor com sua casa. Josué 24:15. Às vezes você fala, Deus fez uma promessa, mas ele não cumpriu. Você vai e faz prova com Deus, fala, Senhor, aquilo foi do Senhor, ele vai usar mais pessoas para falar, se aquilo foi de Deus. E se aquilo foi de Deus, espera que Deus vai cumprir. Fazendo uma correlação entre os tempos da provações da misericórdia e do favor. No tempo da provação, no tempo da dificuldade extrema, Deus fala de favor, fazendo promessa de libertação para o povo. No Egito, Israel é dominado por um rei e escravizado durante 400 anos, tendo de enfrentar desafios pela sobrevivência e de lutar para resistir na casa da servidão. O tempo da provação podemos ser longo, mas Deus determina sua hora de acabar. No tempo da misericórdia, no deserto, Deus age com favor, suprindo as nossas necessidades do povo. Israel luta contra quatro ou cinco reis pela sobrevivência quando atravessa o deserto. Os desafios da obediência à palavra de Deus são constantes. O período é menor, mas Deus também determina o dia e a hora de acabar com esse processo. No tempo do favor, para que o povo não perdesse o favor divino, Deus sugere que ele escolhesse a bênção. O povo de Israel lutou muito mais, pois nesse tempo venceu 31 reis para conquistar Canaã. Os desafios são próprias conquistas para que a sua vitória seja alcançada e o povo tome posse da terra. Nós determinamos se acabar ou se continua o tempo do favor. E isso vai depender das nossas atitudes de obediência. Apocalipse 2:10, é verdade? Vai depender se você vai receber, se você estiver na direção de Deus. Se você estiver fazendo aquilo que Ele quer. O que Deus quer de nós? Pregamos a palavra, a Bíblia fala, ide anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê, foi batizado, vai ser salvo. Aquele que não crê, meu filho, ele já está condenado. Entregar a vida inteiramente a Deus, obedecer e andar no seu caminho. O crente tem muita aprovação, né? Mas ele tem vitória também, né? Deus cuida até o último dia da vida dele. Subsídio doutrinário. O propósito motiva a unidade e outros pontos muito importantes, decisivo para enfrentamento dos desafios. No caso de Israel, o propósito e a visão era conquistar a terra, e ele precisava unir-se pelas conquistas. Como o povo estava acostumado a conquistar grandes reinos,
houve um período na história em que ele foi rebaixado por um